Olá, eu sou a Karime. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre a exportação de arquivos do Revit para o AutoCAD. A gente sabe a importância da transição do AutoCAD para o Revit, mas eu sei também que existem muitos profissionais que estão nessa transição, mas chega a algum ponto no Revit que ela não consegue desenvolver mais o projeto e ela quer voltar para o AutoCAD e não quer iniciar esse projeto todo do zero. Então, ela quer fazer uma exportação desse trabalho que ela já desenvolveu dentro do Revit para dentro do AutoCAD. Então, existem algumas coisas que a gente precisa fazer dentro desse arquivo de Revit para que eu consiga aproveitar melhor esse projeto dentro do AutoCAD. Então acompanha comigo que eu vou te mostrar como você pode configurar os layers, porque a gente sabe que dentro do Revit, o que você vê é o que vai ser impresso, ou seja, a cor da linha que está ali na tela e a espessura da linha que está ali na tela é a que vai ser impressa no papel. Já no AutoCAD é diferente. Então, no AutoCAD você tem cores de linhas e penas, né? E espessuras de linhas que você configura para fazer essa impressão desse projeto. Então, para a gente exportar esse projeto que está no Revit e sair da cor da linha que a gente já utiliza por padrão dentro do AutoCAD, a gente precisa fazer uma configuração aqui dentro do Revit para que a gente não perca tempo dentro do AutoCAD mudando layer, mudando cor de layer, mudando nome de layer. Tá? Então acompanha comigo que eu vou te mostrar como fazer essa configuração. Aqui dentro do Revit, então, eu venho em Arquivo, Exportar, desço aqui na setinha, procuro por Opções, Configurações de exportação DWG. Eu vou clicar aqui e aqui eu tenho uma criada já que eu configurei para os meus arquivos. Ela já está dentro do meu template, tá? Se por acaso você está perdido na sua transição, você não sabe fazer determinada coisa dentro do Revit e precisa de ajuda, eu tenho o desafio 5 dias, onde em 5 dias a gente desenvolve um projeto piloto. Se você tiver interesse em participar desse desafio, é só você clicar no link que tem aqui no meu canal. Tá? E eu também tenho a comunidade Copiloto BIM, que é uma comunidade onde eu te ajudo a fazer a sua transição do AutoCAD para o Revit. Então, se você tiver dificuldade, é só clicar no meu link e participar do desafio que você já vai ver que vai te dar uma segurança muito maior na hora de desenvolver seus projetos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho já uma exportação DWG criada, ou seja, eu já fiz uma configuração, mas você pode criar aqui, ó, uma nova configuração, ou você pode simplesmente duplicar alguma configuração que você já tenha e modificar se você quiser, tá? Renomear e excluir. Então, aqui no caso, ó, eu vou usar essa configuração. Por exemplo, eu quero configurar as minhas paredes. Então, eu tenho aqui, ó, parede. Aqui em paredes, então, essa configuração já veio por padrão, ou seja, ela é uma configuração do padrão americano, tá? Então, eu tenho aqui algumas opções também na parte de cima, que é opções de exportação de camada. Então, eu tenho exportar by layer e sobre by entity. Eu tenho exportar todas as propriedades by layer sem exportar sobreposições, exportar todas as propriedades by layer e criar novas camadas para sobreposições, tá? Então, aqui, ó, no caso, eu vou deixar desse jeito e aqui, ou eu posso carregar outro tipo de arquivo que contenha já essas configurações. Eu sei que tem, acho que é Asbeia, uma coisa assim, que tem as próprias configurações que você pode importar aqui. Ou você pode escolher algum desses outros padrões. Eu já tenho padrão ISO, padrão Singapura, ou eu posso simplesmente vir aqui e configurar o meu próprio padrão. Aqui, por exemplo, ó, em paredes, eu posso abrir o maisinho, eu tenho vários tipos
várias camadas, ou seja, eu tenho a camada de acabamento da parede 1, de acabamento 2, eu tenho arestas, eu tenho eixo, estrutura da parede, as molduras da parede, substrato, padrão de corte. Então, eu tenho diversos layers para uma parede só. O que é interessante nesse caso? É interessante eu primeiro fazer uma exportação, vir aqui, exportar, formatos, CAD, DWG. Aí eu vou vir aqui, escolher a configuração que eu estou usando nesse momento, que eu quero configurar zerada, que é nova. Aqui já está selecionada a planta que eu quero, eu vou vir aqui em avançar. Eu posso escolher aqui minha área de trabalho e eu tenho aqui opções de versões de AutoCAD e eu posso escolher o nome que é longo, que é o nome do arquivo, mais a planta de piso que eu estou usando. E eu posso escolher um formato que é mais curto, que é planta de piso, pavimento térreo. E aqui, ou eu posso escolher manual e digitar o próprio nome, tá? Então, eu vou escolher aqui a minha área de trabalho, dar um OK, ele vai fazer a exportação. Aqui ele está exportando. E depois aqui no AutoCAD, eu posso vir e abrir esse arquivo. Vou abrir esse arquivo. E aqui, ó, eu vou verificar o que está acontecendo com as cores e os meus layers. Por exemplo, aqui na parede, ó, eu tenho a achura da parede saindo em verde e ela tá aqui, ó, por camada. E a camada dela é a wall patch, ou seja, é a achura da parede. Quando eu volto aqui no que eu venho em arquivo, exportar, opções, configuração de exportação, paredes e abro o maisinho da parede, eu vou procurar aqui, ó, o wall patch. Tá vendo? A wall patch. Esse daqui é o meu padrão de corte e esse daqui é o meu padrão de superfície, tá? Então, ou seja, para corte eu vou usar essa achura e para padrão de superfície eu vou usar essa achura. Então, o que eu posso colocar aqui na minha camada? Posso colocar assim, ó, hatch, parede, tá? E vamos supor que eu quero colocar um cinza claro, né? Eu vou voltar aqui no AutoCAD, ó. Vou voltar aqui no AutoCAD. Vou clicar aqui, nas propriedades da camada, eu consigo clicar em um aqui e verificar qual é a cor que eu quero colocar. Posso colocar uma cor 8. Então, aqui dentro do Revit, eu coloco hatch de parede 8. E aqui no cortar, a mesma coisa. Dou um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui e coloco 8. Pronto. O hatch da parede, a gente já configurou. Eu vou colocar da superfície também, ó. Tudo que for hatch, eu coloco hatch de parede e 8. Pronto. Vou dar um OK. O que mais? Vamos voltar lá. A linha da parede, tá? Vou deletar isso daqui. Eu quero que essa linha aqui, que é a wall, eu quero que essa linha, que é a estrutura da minha parede, ela saia em verde, tá? O verde é o 3, né? Deixa eu só ver aqui. O verde é o número 3. Então, eu vou vir aqui, arquivo, exportar, opções, configuração DWG, paredes. Aqui, na minha estrutura da parede, eu vou colocar aqui ou parede ou alvenaria, né? Alvenaria. Vou colocar a cor 3. E aqui também. Alvenaria
a cor 3, tá? Vou deixar aqui aberto para eu não ter que ficar indo e voltando toda hora. Agora eu vou voltar aqui no AutoCAD e eu vou verificar qual layer que tá essa parede, ó. A Wall Finish, tá? Outra coisa que é interessante eu verificar, porque eu tenho a Wall Finish para acabamento 1 e acabamento 2. Então, eu preciso saber qual é o tipo de acabamento que eu estou usando aqui na minha parede, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou editar minha parede. Vou vir aqui. Tá vendo que aqui eu estou usando, ó, o acabamento 1, 4. Acabamento 1, 4, tá? Então, eu vou voltar ali. Arquivo, exportar. Opções, configuração DWG, paredes. Ó, acabamento 1, 4. Esse daqui vai ser a linha de acabamento da minha parede. Vamos supor que eu quero colocar um cinza também. Eu posso vir aqui, então, verificar qual é o tipo do cinza que eu quero colocar, ó. Posso usar, por exemplo, 253. Vou vir aqui, vou colocar 253. E eu tenho também uma achurazinha aqui, né? Tem uma achura que passa aqui, ó. A Wall Patch. Esse A Wall Patch a gente já configurou como sendo o padrão de preenchimento aqui da parede como sendo cinza. Então, é bem provável que essa linha aqui vai sair cinza também, tá? Vamos fazer um teste de exportação agora para ver se a gente conseguiu configurar bem a nossa parede. Eu vou vir aqui em Arquivo, Exportar, Formatos CAD, DWG. Aqui vou deixar tudo do jeito que já estava. Aqui também eu vou deixar tudo do jeito que estava e vou sobrepor esse arquivo aqui que eu já tinha criado. Na verdade, ele está aberto aqui. Eu vou fechar. E aqui eu vou sobrepor. Agora eu vou vir aqui no AutoCAD e vou abrir aquele arquivo que a gente acabou de exportar. Vou abrir e vamos analisar agora a nossa parede, ó. Aqui eu tenho em cinza a nossa achura. Aqui eu tenho em cinza a nossa achura. E alguma coisa aconteceu aqui que não saiu na cor verde, tá? Então, aqui eu vou voltar. Vou vir em exportar. Opções de configuração. Vou trocar isso daqui, ó. Para exportar by layer sem exportar sobreposições. Vamos ver se vai funcionar. Agora sim, ó. Tá vendo? Alguma sobreposição estava impedindo de aparecer a cor verde aqui nas nossas paredes, tá? Vamos só fazer mais uma configuração. Vamos configurar aqui, ó, o layer do mobiliário. Tá vendo que o mobiliário ele tá em laranja e ele tá usando o layer iFern. Então, eu vou vir aqui no meu Revit, vou vir em Arquivo, Exportar,
configurações de DWG, vou procurar por mobiliário. Aqui dentro de mobiliário eu tenho várias coisas para serem inseridos o layer novo, tá? Vou colocar aqui, ó, móvel, por exemplo, móvel. E vou colocar, posso usar uma cor vermelho, por exemplo, tá? Então, eu vou copiar, tá vendo que ele não precisou nem copiar, ele já reproduziu o mesmo layer para todos os outros. Eu só vou colocar nesse daqui em linha oculta, vou colocar também a cor 1, tá? Vou dar um OK. Agora eu vou vir então em exportar, formatos CAD, DWG. Vou só fechar esse arquivo aqui que a gente tinha exportado. Vou sobrepor, avançar. Vou deixar a mesma configuração que estava antes. Vou dar um OK. Pronto. Agora eu vou vir aqui no AutoCAD e vou abrir esse arquivo que a gente acabou de criar. Vou dar um OK. Tá vendo que agora os mobiliários, eles estão, ao invés de laranja, em vermelho, tá? Outras coisas que a gente precisa fazer agora para configurar aqui esses layers são, por exemplo, equipamentos hidrossanitários, tá vendo? Que eles estão no layer P, sanitário, alguma coisa mais aqui. Então, o ideal seria eu configurar o restante do layer. Mas você pode estar falando assim para mim, mas Karine do céu, isso é muito trabalhoso. Eu sei, é trabalhoso. Porém, você só precisa fazer uma vez, tá? Você fez essa configuração uma vez, você salva ela dentro do seu template para você poder utilizar em todos os seus outros projetos, tá? Então, esse é um trabalho, dá trabalho de fazer? Sim, dá trabalho de fazer. Só que é só uma vez. Depois que você fizer isso, você pode sempre fazer esse tipo de exportação e não vai mais precisar fazer essa configuração novamente, tá? Então, espero que você tenha entendido qual é o conceito aqui da exportação DWG, né? Exportação do Revit para o AutoCAD. Se você precisar de alguma ajuda, você pode contar comigo participando do meu desafio ou pode deixar alguma mensagem aqui nesse vídeo, se tiver alguma dúvida que eu vou ficar feliz em responder. E te vejo, então, no próximo vídeo.